Nesse vídeo, eu vou lhe ajudar a ampliar sua consciência intercultural. E ao fazer isto, você vai desenvolver sua inteligência emocional, tanto para trabalhar com pessoas de outras culturas e países, como também com pessoas de diferentes perfis aqui mesmo no Brasil. Afinal, pessoas são diferentes e o mundo está cada vez mais diverso. E se você quer manter relações produtivas, efetivas e que lhe energizam, aumentar sua empatia social é chave. E ampliar sua consciência intercultural é um excelente caminho para isso. Se você quer se tornar um profissional global ou aumentar a sua capacidade de lidar com pessoas de diferentes estilos, esse vídeo é para você. Como eu sempre brinco, entender os diferentes estilos interculturais pode lhe ajudar a se relacionar melhor com seu marido, esposa, amigo, família, pares e chefes no trabalho, pois não há só a sua forma de resolver os problemas e de se relacionar. Há outras formas que também são efetivas. Vivemos num mundo diverso, precisamos aumentar nossa dose de humildade e empatia, diminuindo o nosso ego, que sempre vê o nosso modo de ser como o melhor, e ampliar a nossa capacidade de entender múltiplas perspectivas, contribuindo para reduzir o nosso ego. Nesse sentido, ampliar a minha consciência intercultural me ajudou muito. Pena que eu não tive essa sorte que vocês estão tendo hoje, de ter acesso a esse conhecimento de forma tão estruturada logo no início da minha carreira. Sem dúvida, eu teria sido muito mais efetiva e feliz, porque quando estamos nos preocupando em manter o controle de tudo e de toda a situação e de mostrar que o nosso modelo é mais efetivo, ficamos mais pesados e também temos que controlar tudo. E, no mundo incerto, o controle é uma ilusão. Dos meus 24 anos aos 40 anos, eu trabalhei ajudando empresas brasileiras a abrir mercados na América Latina, Europa, Estados Unidos, África, Oriente Médio, China e Rússia. Conheci diferentes culturas e isso ampliou enormemente a minha capacidade de adaptação e de flexibilidade. Entendi que há diferentes formas de expressar sentimentos, de agir e de pensar, que levam em diferentes contextos a resultados efetivos. Por exemplo, os chineses investem tempo em construir as relações, o que leva a negociações mais demoradas no início, mas uma vez estabelecida a confiança, os negócios fluem. Já os americanos, por outro lado, não gostam de perder tempo. São simpáticos, mas muito pragmáticos. Se gostarem do produto e serviço, vão fechar negócio. E somente a partir de uma sequência de entregas confiáveis e no prazo e qualidade acordados, uma relação mais próxima vai se estabelecer. Não tem melhor ou pior. Pode ter uma forma que você gosta mais. Mas esse curso é para você ampliar a sua capacidade de atuar e ser efetivo em diferentes contextos. Cabe a você se adaptar, construindo as pontes entre os diferentes estilos. Aqui no Brasil, para nós, regras e manuais são somente um roteiro, mas para grande parte dos países europeus e asiáticos, regras e manuais devem ser seguidos à risca. Não há o famoso jeitinho brasileiro. Nestes casos, quando você estiver lidando com europeus e com asiáticos, cabe a você se adaptar, seguindo à risca todas as regras e manuais e passando, com certeza, muita confiabilidade. Inclusive, você pode assistir o nosso vídeo que fizemos sobre confiança. Vai lhe ajudar a aumentar o seu nível de confiança junto a clientes e fornecedores estrangeiros. E dentro do Brasil, essas diferenças também aparecem. Em São Paulo, as pessoas querem ganhar tempo, sendo pragmáticas, mas já em outros estados, a construção de relações é mais importante no início. Quando pensamos em diferenças interculturais, sempre lembramos das diferenças de língua, de costumes, de tradição e fuso.
Mas não lembramos que a cultura também afeta a forma como damos feedback, como lidamos com conflito, como tomamos decisões, como nos relacionamos, inclusive com diferentes gêneros, a forma como planejamos e como temos o nosso senso de urgência. Quando estamos falando de cultura, estamos sempre relacionando com as percepções das pessoas. Os americanos são percebidos, por exemplo, de forma diferente por culturas diferentes. Os latino-americanos podem ser representados pelo grupo A, com certeza vão ver os americanos como acelerados, reservados, realistas, práticos, como pessoas que trabalham em equipe, são orientados por qualidade, por objetivos, são sérios e eficientes. Já os asiáticos ou algumas culturas europeias podem estar representados no grupo B, vendo os americanos como relaxados, acessíveis, sociáveis, otimistas, divertidos, gostam de fazer piadas e orientados ao rendimento. Vocês percebem que, de acordo com a cultura, com o conjunto de credos e valores de alguma determinada região ou país, as percepções mudam. O problema é que a cultura esconde mais do que revela. Ela pode ser muito bem associada com um iceberg, como está nessa imagem. A gente consegue ver uma parte pequena do iceberg, mas não vemos o que está no fundo, o que dá a base do iceberg. Quer dizer, é justamente o conjunto de tradições, a história de um povo e o conjunto de valores. E o problema é que quando estamos observando uma outra cultura, tendemos a ver esta cultura sobre o nosso ponto de vista, ou seja, sobre a parte de baixo do nosso iceberg, do iceberg da nossa cultura, com o conjunto de credos e valores que temos, quando deveríamos olhar com o conjunto de credos e valores daquele país e daquela região. E como tendemos a ver outras culturas sobre o nosso ponto de vista, sobre o nosso conjunto de credos e valores, nós podemos incorrer em erros de comunicação, mal-entendidos, julgamentos rápidos e errôneos, interações pouco produtivas, falta de credibilidade, não atingimento de metas ou fechamento de negócios. Quando estamos falando de culturas, é muito importante não cairmos em estereótipos e evitarmos palavras como sempre, nunca e todos, que resultam em opiniões fixas e simplificadas, em julgamentos prévios. Quando estamos falando com pessoas com diferentes perfis interculturais, seja tanto no exterior como no Brasil, nós devemos usar mais generalizações que mantenham a nossa mente aberta para novas informações, usando mais ideias e princípios gerais e palavras como muito, frequentemente e geralmente. Aliás, todos os grandes líderes que eu conheço, que já viveram em diferentes culturas, sempre que eles vão se posicionar numa reunião ou numa determinada situação, eles relativizam a sua opinião, começando suas frases como em geral, até o momento, pelo que eu já vivi, com base na minha experiência, eu acredito que isto não dará certo, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos demais, porque em cada cultura pode ter ações que vão ser mais efetivas do que aquelas que a gente já viveu. Inclusive, nós costumamos sempre falar que profissionais globais têm que ser muito bons e muito rápidos em construir soluções de terceira via, ou seja, nem a solução local e nem a solução da matriz. Sempre buscar soluções que vão levar a um melhor aprendizado com base nas experiências e diversidade dessas experiências. Vamos lá conhecer as 5 dimensões interculturais. Os interculturalistas, que são os estudiosos que estudam as diferenças culturais entre os países, em geral classificam essas diferenças em 5 dimensões.
Elas dizem respeito à forma como as pessoas tomam decisões, como elas se relacionam, se elas são mais orientadas ao risco ou não, como elas se relacionam com o status, com a hierarquia e como elas se comunicam. Vamos lá ver cada uma delas nessa imagem que vocês estão vendo. A primeira dimensão diz sobre como cada cultura toma decisões. Há culturas que são mais independentes no processo de decisão, ou seja, valorizam a decisão individual, tipicamente a cultura americana. Já outras são mais interdependentes, valorizando o consenso e a opinião de todos. São, por exemplo, as culturas asiáticas e até a nossa própria brasileira. A segunda dimensão fala sobre quanto as culturas dão importância para o status. Há culturas que são muito igualitárias, novamente a americana e algumas europeias. Já outras culturas prestam muita atenção aos protocolos e hierarquia. A nossa também, mas não tanto como a asiática, novamente. A terceira dimensão fala o quanto as pessoas são mais orientadas ao risco ou mais restritivas em relação ao risco. Há culturas onde a decisão é importante, a agilidade, e não dão tanta importância para a precisão. Novamente, a cultura americana. Já outras são mais restritivas ao risco, enfatizando bastante a análise, o cuidado e a ênfase em processos que evitam qualquer tipo de erro. Novamente, temos aqui as culturas asiáticas. Em termos de comunicação, é a quarta dimensão. Algumas culturas se comunicam de uma forma muito direta. Novamente, os americanos aqui estão no extremo, ou seja, eles são muito diretos, vão ao ponto, não criam contextos para explicar ou justificar a sua opinião. Já outras culturas, como a nossa, a brasileira, são mais indiretas, ou seja, procuram dar o contexto para justificar o seu posicionamento. As asiáticas, novamente, estão aqui. Por fim, a última dimensão fala sobre o quanto somos mais orientados à tarefa, no caso, novamente, a americana, ou seja, é importante você entregar, você performar, e só depois os relacionamentos são feitos, ou há outras culturas que são mais orientadas ao relacionamento, dão ênfase aos relacionamentos e só depois os negócios são fechados. A nossa brasileira está um pouco mais orientada também para o relacionamento. Vocês podem ver neste quadro exemplo de algumas culturas. Vocês vão ver a brasileira, a chinesa, a alemã, a indiana, a russa, da Arábia Saudita, da África do Sul, do Reino Unido, também dos Estados Unidos. Procure, à medida que vocês forem analisando essas culturas, fazerem uma autoavaliação, se perguntando onde está o seu estilo preferencial intercultural. O fato de você ser brasileiro não significa necessariamente que você tem um estilo tão próximo ao brasileiro. No meu caso, por exemplo, a primeira vez que eu fiz essa avaliação, o meu estilo era muito parecido com o americano, até pela minha experiência grande de trabalhar com equipes deste país. Lembro que as dimensões são um contínuo, não há um estilo certo ou errado. Seu perfil não representa um indicador de sucesso. O que vai representar o seu sucesso é justamente a sua capacidade de se adaptar aos diferentes contextos e às diferentes pessoas, sendo o mais efetivo em cada situação e com cada pessoa diferente. Não adianta você querer atuar como um americano na Ásia. Você tem que se adaptar ao seu estilo, como também não adianta você querer atuar como um brasileiro nos Estados Unidos ou em Singapura. Você vai ter que adaptar o seu estilo, principalmente respeitar muitas regras, as entregas, os prazos combinados. Reforço que quando estamos falando de cultura e de diferenças interculturais, sempre temos que observar como estamos sendo percebidos. Por exemplo, se você é uma pessoa orientada ao risco, como eu,
Provavelmente, quando você age, você está querendo liderar, mostrar agilidade, mostrar orientação ao resultado, mostrar rendimento e performance. Mas uma pessoa restritiva ao risco pode lhe perceber como arrogante, como pouco cuidadoso, como um cowboy, como alguém que está realmente não valorizando todas as variáveis que precisam ser analisadas para agir. Já por outro lado, uma pessoa restritiva ao risco, ela também se acha líder. Ela se acha cuidadosa, se acha responsável, porque está analisando todas as variáveis. Mas ela também pode ser percebida por uma pessoa orientada ao risco como alguém lento, alguém não capaz de dar agilidade aos processos, como alguém inseguro, que não dá velocidade à organização. Cada um de vocês, com certeza, terá uma dimensão onde terá mais dificuldade de se adaptar. No meu caso, a minha sempre foi essa. Até porque eu sou casada com uma pessoa restritiva ao risco. E como eu sempre brinco, se eu tivesse tido acesso a essas informações antes, com certeza o meu casamento teria sido ainda melhor. Agora que você conhece as 5 dimensões e também já fez a sua autoavaliação e já sabe onde você está e qual é o seu estilo preferencial intercultural, procure levar esse tema para a sua equipe. Faça eles também fazerem a sua autoavaliação e comente os resultados. Procure conversar e expor o perfil de cada um e trocar ideias sobre como vocês podem criar pontes. Opa, tem alguém com estilo de comunicação muito direto, que às vezes parece agressivo e pouco cuidadoso e até ofensivo com algumas pessoas mais sensíveis? Procurem trabalhar e ajudar essa pessoa a criar as pontes. Quando trazemos para a mesa as diferenças, fica muito mais fácil da gente tanto guiar as pessoas a trabalhar com a gente, como também as pessoas vão nos ajudar a trabalhar com elas. Quando estamos trabalhando com times multiculturais, há 4 passos para garantir o aumento da produtividade. Primeiro, ampliar a consciência intercultural, tanto sua como do time como um todo. Evite julgamentos rápidos, não caia nos estereótipos. Lembre-se que o nosso cérebro adora as caixinhas dos estereótipos. Nós temos que fazer um esforço para ir em direção às generalizações. Procure usar e relativizar a sua opinião, usando palavras como em geral, até o momento, com base na minha experiência, eu acredito que isso não dará certo, mas eu estou pronto para ouvir a opinião dos demais. Isso vai lhe ajudar. Pergunte sempre quando você não tiver certeza. Se está em outra cultura, o melhor é você perguntar, Não crie imagens que podem não ser verdadeiras. Discutir e compartilhar observações, trazer para a mesa essas diferenças, inclusive comentando sobre como em geral você faz isso em seu próprio país e deixando uma abertura para ouvir o outro lado. Perguntar é sempre a chave. Adapte e modifique os seus comportamentos e estimule que os colegas façam o mesmo. Sabe aquela regra de ouro que aprendemos desde pequenininho? Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Em termos de perspectivas interculturais, ela está errada, porque não podemos fazer para o outro de uma outra cultura aquilo que ele não gostaria que fizessem para ele, porque o conjunto de credos e valores muda. E a melhor forma de nós conhecermos esses credos e valores, não é só estudando, mas é perguntando, porque somente assim a gente vai conseguir chegar no tácito. Quer conhecer mais sobre o assunto? Faça um dos nossos cursos ou mentorias para lhe ajudar a aprofundar suas competências interculturais e a se preparar para ser um profissional global. Neste canal, estamos sempre produzindo vídeos para lhe ajudar a desenvolver suas soft skills, a ampliar sua capacidade de realizar mudanças comportamentais e também de criar projetos de impacto.
Eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência, psicologia cognitiva, mudanças comportamentais e mestre em economia.